O bebê inocente que chegou na mansão transformou o amor entre os rejeitados. Naquela manhã nublada, algo inexplicável acontecia na mansão do excêntrico magnata Augusto. Os ecos de suas risadas sombrias se misturavam ao silêncio pesado que pesava como uma nuvem sobre os moradores. Lara, uma artista plástica marcada pela dor e pela solidão, vagava pelos enormes corredores, cercada por obras de arte que pareciam observar sua tristeza. E, de repente, um choro. Um choro tão puro e desesperado que fez seu coração disparar. Seguindo a origem do som, ela entrou no jardim abandonado, onde as flores, antes vibrantes, murchavam à sombra das trevas que pareciam dominar a casa. Ali, entre a folhagem descuidada, estava um bebê, pequeno, inocente. Os olhos castanhos, como poços profundos, tinham um brilho que contrastava fortemente com a desolação do ambiente. Lara mal podia acreditar. O abandono daquela criança a tocou de uma forma que nunca imaginou ser possível. O lar que outrora os hábitos dos moradores começaram a mudar. Até mesmo a controladora governanta, Helena, que parecia ter uma adaga invisível, pronta para cortar qualquer laço afetivo, mostrava-se intrigada. Mas o temor dela era claro. O amor que começava a florescer entre os rejeitados da mansão poderia desestabilizar seu rígido controle. Enquanto Lara cuidava do bebê, seu próprio desejo de ser amada começava a despertar. Ela sentia algo que há muito não sentia: esperança. Mas o passado a assombrava. Em seus momentos de vulnerabilidade, o medo do abandono retornava, e o olhar de Helena a penetrava como uma flecha. Elas compartilhavam um passado complicado, e o embate entre suas fragilidades e a nova dinâmica da casa criava tensões perigosas. A cada dia que passava, o choro do bebê parecia abrir as portas dos segredos que todos guardavam. Conversas sussurradas, olhares furtivos, máscaras que, uma a uma, iam sendo retiradas. À medida que Lara se aprofundava nesse novo mundo, conhecia mais sobre. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O choro do bebê ecoava como uma música suave, quebrando o silêncio opressivo da mansão. Lara, ainda embriagada pela presença da criança, não conseguia desviar o olhar dos olhos brilhantes e inocentes que agora preenchiam seu mundo sombrio. Havia uma nova energia no ar, algo que quase soava como esperança. Mas um frio percorreu sua espinha quando ouviu passos. Lara trocou olhares com ela, mas a mulher desviou o olhar, como se visse um fantasma. O clima estava mudando e a tensão tornava-se palpável. Foi então que, de repente, um grito cortou o ar. Um grito agudo. Lara congelou. O som configurava uma mistura de dor e medo. Era o bebê. A princípio, ela correu em direção à ocorrência, mas compôs-se rapidamente, sentindo aquela onda de desespero ecoando em seu interior. O que está acontecendo? Pensou, o medo apertando seu peito. No instante em que alcançou o jardim, viu algo que a fez parar em choque. Álcool!
garrafas quebradas e uma poça de sangue brilhante no chão. O medo perfurou seu coração. O bebê estava aterrorizado, os olhos arregalados e o choro se intensificava. Lara se agachou, mas foi Helena quem se aproximou apressadamente, e por um momento aquele ar frio e cortante instalou-se entre elas. "Volte para dentro, Lara!" gritou Helena. Mas a urgência em sua voz não era só para protegê-la do perigo, era uma súplica. Então o que ela temia? "Temos que levar a criança!" Lara começou, mas a governanta a interrompeu, seu rosto pálido como a lua. "É perigoso, Lara. Não sabe o que está acontecendo." As palavras de Helena escorregaram como veneno em sua mente. "Por que você está assim? O que você esconde?" Lara desafiou, a raiva ardendo dentro dela. Helena hesitou, uma brecha no seu arsenal emocional. O medo se transformou em frustração e o silêncio se fez pesado, quase ensurdecedor. Então, uma sombra se projetou do fundo do jardim. Um homem surgiu, com um ar tão sinistro que a atmosfera mudou novamente. "Linda visão você tem, Helena", ele disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. "Mas ainda somos apenas uma grande família, não somos?" Lara sentiu um nó na garganta ao perceber a familiaridade daquela voz. O homem era Miguel, o irmão de Augusto, que havia desaparecido anos atrás. Sua presença trouxe uma onda de memórias, lembranças de um passado tóxico que ela gostaria de esquecer. "O que você está fazendo aqui?" Lara indagou, a raiva agora pulsando em suas veias. "Estou aqui para trazer de volta o que é meu", ele respondeu, dando um passo em direção ao bebê, seu sorriso se ampliando enquanto seus olhos não deixavam a criança. "Vocês acham que esse amor, essa ligação vai durar? Eu sou o passado de todos vocês e estou de volta." Nesse momento, o mundo de Lara pareceu desmoronar. A revelação a atingiu como um golpe. O que Miguel queria? O que ele buscava? As paredes da mansão começaram a parecer cada vez mais opressivas, cheias de segredos e pesadelos que emergiam à superfície. O que mais havia ali, escondido sob camadas de dor e rejeição? As luzes da casa piscavam. O choro do bebê refletiu a confusão. E todas as promessas de amor e renovação pareciam estar desmoronando. O passado não estava apenas de volta. Ele estava prestes a engolir tudo. Quem estava com quem? O que estava em jogo? Lara sentiu seu coração acelerar. A resposta estava ali, bem à sua frente. Mas ela precisava descobrir antes que fosse tarde demais. A tensão tinha atingido seu ponto máximo e o verdadeiro jogo estava apenas começando. O clima tenso que envolvia o jardim parecia se condensar no ar. O sorriso sinistro de Miguel ressoava como um eco maligno e Lara sentia um frio na espinha. O bebê, ainda nos braços dela, tremia e o choro aumentava. Helena, paralisada ao lado, olhava perplexa para Miguel, como se o visse pela primeira vez. O que estava acontecendo? "Você não pode levar essa criança!" Lara gritou, sua voz rasgando o silêncio marcado pela presença de Miguel. A adrenalina fervia em suas veias. "Ela não é sua! Você não tem direitos aqui!" Mas ele apenas ria, um riso seco e sem vida. Direitos? Quem neste lugar realmente tem direitos? Você acha que a vida nesta mansão tem sido justa? Acha que o amor e a felicidade poderiam surgir deste passado imundo? As palavras dele eram venenosas, ferindo cada coração que ali estava. A imagem do bebê naqueles braços frágeis a fez sentir um nó na garganta.
Miguel avançou um passo, o olhar sem vida fixo na criança. Você não sabe, não é? Essa criança pertence a mim. Ela é a ligação de uma escolha que eu nunca pude fazer. E então o chão sob os pés de Lara pareceu ruir. O que você quer dizer com isso? Ela indagou, a voz quase um sussurro, o medo tomando conta. A revelação se aproximava como uma tempestade. E todos podiam sentir que algo ruim estava prestes a acontecer. Antes que ele pudesse responder, um forte estrondo ecoou na mansão. As janelas vibraram e uma explosão de luz iluminou o céu, fazendo o mundo ao redor parecer um filme de terror. Lara olhou para o céu, atordoada, enquanto a casa tremia. Um novo pânico tomou conta entre os moradores. O que estava acontecendo? Helena, em um movimento rápido, puxou Lara e o bebê para perto de si. Precisamos sair daqui, agora! Os olhos dela estavam arregalados e, pela primeira vez, Lara viu o terror verdadeiro na governanta. E então, com outro estrondo, a porta da mansão se abriu violentamente. Uma figura encapuzada entrou. Sua presença carregava uma sensação de urgência. É hora de acabar com isso! A voz era grave, profunda, como se cada palavra estivesse tingida de desespero. O choque no rosto de Miguel foi palpável. Você não deveria estar aqui! Ele rugiu, o tom de quem sabia que o jogo tinha mudado. A figura se moveu rapidamente, arrancando o capuz. Lara ficou boquiaberta. Era a Sofia, uma das antigas amigas de Augusto, que tinha desaparecido junto com Miguel anos atrás. Vocês não entendem. O que está em jogo é muito maior. O bebê. Ela hesitou, o medo transparecendo em sua voz. O bebê é a chave, a ligação que tanto desejam destruir. Enquanto as palavras de Sofia preenchiam o ar, Lara teve uma revelação sufocante. A criança não era apenas um símbolo de uma nova vida, mas uma ligação direta ao passado sombrio da mansão. Algo que poderia arrastar todos eles para um abismo que não poderiam escapar. O que mais estava escondido? Que segredos estavam prestes a vir à tona? A tensão era insuportável. O medo e a dor agora entrelaçados. Lara olhou para a criança que segurava. Ela precisava proteger aquele ser inocente a todo custo. Mas como ela poderia fazer isso quando as linhas entre o bem e o mal começavam a se desfazer diante dos seus olhos? O futuro parecia borrado e incerto. E, com um novo estrondo vindo da mansão, todas as promessas de amor e renovação pareciam estar ameaçadas. O jogo apenas começava, e Lara sabia que precisava agir antes que fosse tarde demais. O clima tenso que envolvia o jardim parecia se condensar no ar. O sorriso sinistro de Miguel ressoava como um eco maligno, e Lara sentia um frio na espinha. O bebê, ainda nos braços dela, tremia, e o choro aumentava. Helena, paralisada ao lado, olhava perplexa para Miguel, como se o visse pela primeira vez. O que estava acontecendo? Você não pode levar essa criança, Lara gritou, sua voz rasgando o silêncio marcado pela presença de Miguel. A adrenalina fervia em suas veias. Ela não é sua. Você não tem direitos aqui. Mas ele apenas ria, um riso seco e sem vida. Direitos? Quem neste lugar realmente tem direitos? Você acha que a vida nesta mansão tem sido justa? Acha que o amor e a felicidade poderiam surgir deste passado imundo? As palavras dele eram venenosas, ferindo cada coração que ali estava. A imagem do bebê naqueles braços frágeis a fez sentir um nó na garganta. Miguel avançou um passo, o olhar sem vida fixo na criança. Você não sabe, não é?
Essa criança pertence a mim. Ela é a ligação de uma escolha que eu nunca pude fazer. E então o chão sob os pés de Lara pareceu ruir. O que você quer dizer com isso? Ela indagou, a voz quase um sussurro, o medo tomando conta. A revelação se aproximava como uma tempestade e todos podiam sentir que algo ruim estava prestes a acontecer. Antes que ele pudesse responder, um forte estrondo ecoou na mansão. As janelas vibraram e uma explosão de luz iluminou o céu, fazendo o mundo ao redor parecer um filme de terror. Lara olhou para o céu, atordoada, enquanto a casa tremia. Um novo pânico tomou conta entre os moradores. O que estava acontecendo? Helena, em um movimento rápido, puxou Lara e o bebê para perto de si. Precisamos sair daqui agora! Os olhos dela estavam arregalados e, pela primeira vez, Lara viu o terror verdadeiro na governanta. Foi aí que, no meio da confusão, Sofia, a amiga desaparecida de Augusto, adiantou-se. Esperem, não podem sair ainda. A urgência em sua voz congelou o ar. O que está acontecendo esta noite vai além de Miguel. Lara olhou para Sofia, confusa. O que ela queria dizer? Antes que pudesse perguntar, ela se virou para Miguel, que parecia prestes a explodir de raiva. Você não pode controlar o que não compreende, Miguel. A verdade que você está buscando, ela está ligada à criança. Cala a boca! Miguel gritou, mas Sofia não hesitou. A criança não é só uma parte do passado, Miguel. Ela é o futuro. E a ligação que você pensou ter a ver com você é mais profunda e traiçoeira do que você imagina. Uma tensão estranha pairou no ar. Miguel hesitou, e isso foi o suficiente para Lara começar a entender. O que você está dizendo? Que ligação? Sofia respirou fundo, seus olhos passando de Miguel para o bebê, e em seguida para Lara. Ela não apenas pertence a você, ela pertence a nós todos. Segredos que vocês desconhecem, que foram enterrados por muito tempo, estão prestes a vir à tona. A verdade sobre o que aconteceu naquela noite fatídica. Que noite? O que você sabe? Lara sentia seu coração batendo forte, uma mistura de medo e expectativa. Mas Sofia apenas balançou a cabeça, como se tivesse engolido algo amargo. Só então, uma outra figura encapuzada apareceu no horizonte do jardim. Uma silhueta familiar. A luz da explosão iluminou o rosto, revelando. Era Ana, a melhor amiga de Lara, que havia desaparecido na mesma época de Miguel e Sofia. Como você? O que você está fazendo aqui? Lara mal conseguia acreditar. Ana sorriu, mas era um sorriso torto, cheio de segredos. Desculpe, Lara, não tive escolha. Estamos todos aqui por um motivo. E a criança? A criança é o elo que pode finalmente unir ou destruir tudo. Vocês estão me assustando. O que isso significa? Lara estava desesperada. Um nó se formava em sua garganta. As peças do quebra-cabeça estavam todas confusas e desconexas. A tensão aumentou e antes que alguém pudesse reagir, uma explosão, ainda maior, irrompeu da mansão. O chão tremeu e Miguel, em um momento de fúria, começou a avançar em direção ao bebê. Eu não vou deixá-la com vocês! Não! Miguel, você não pode fazer isso! Helena gritou. E foram ouvidos os sons de braços se esticando e a criança se debater. Mas a explosão interrompeu tudo com a mansão em chamas. A verdade começava a se espremer no ar denso. E em meio ao caos, Lara percebeu. A conexão com o bebê não era só uma questão de amor, mas de destino. Um destino que todos estavam prestes a descobrir e que mudaria suas vidas para sempre.
Enquanto o calor da explosão iluminava a noite e os gritos de pânico preenchiam o ar, Lara olhou para seus antigos amigos e inimigos. A linha entre quem era quem agora se tornava tão borrada quanto as sombras que dançavam à luz das chamas. O que mais estava escondido atrás de sorrisos e segredos antigos? O que cada um deles sabia que poderia ameaçar todos? No meio daquela confusão, uma única pergunta pairava no ar. Eles conseguiriam enfrentar o passado antes que consumisse seus futuros? O calor da explosão ainda queimava os sentidos de Lara, quando um grito cortou o ar. "Fiquem todos parados!" A voz era alta, cruel. Todos se viraram para ver um terceiro encapuzado, que surgia das sombras da mansão, apontando uma arma para o grupo. O terror a tomou. Miguel, que também observava, piscou incrédulo. A fúria em seu rosto se transformou em confusão. "Quem é você?" Lara gritou, segurando o bebê ainda mais perto. O choro da criança coava, preenchendo o silêncio súbito com um desespero angustiante. O encapuzado não disse uma palavra, apenas moveu a arma de um lado para o outro. Ana, a antiga amiga, estava ao lado de Lara, e seus olhos refletiam o mesmo medo. "É um erro, não precisa ser assim", ela implorou. Mas o homem só riu, uma risada seca que ressoou contra as paredes em ruínas da mansão. "Erro? Não, querida. Tudo isso é parte do plano", ele respondeu, com um sorriso gelado que revelava dentes brancos, quase brilhantes contra a escuridão. A tensão no ar espessou, como se a noite estivesse se fechando sobre eles. "Que plano? O que você quer?" Helena questionou com a voz trêmula, mas firme o suficiente para manter a compostura. Era a primeira vez que Lara via a governanta tão vulnerável, tão exposta. A figura encapuzada lentamente se virou para ela. "Você sabe o que quero, Helena. Você ajudou a esconder a verdade tempo demais." Lara sentiu um calafrio. O que ele queria dizer com isso? O que havia entre os dois? Miguel, a expressão carregada de fúria, caminhou passos largos na direção do homem. Mas foi parado por um gesto rápido. "Volte para trás, Miguel. Você não vai querer isso", avisou. Mas a tensão acumulava-se a cada segundo. Lara observava, angustiada, enquanto aquele cenário se desenrolava como um pesadelo. O bebê em seus braços começou a chorar ainda mais, conforme se sentia a mudança na atmosfera. "Nada disso teria acontecido se você tivesse feito a escolha certa", disse o homem, dirigindo-se a Miguel novamente. "Mas agora eu estou aqui e você vai se arrepender do que fez." A voz dele estava tensa, cheia de um rancor que se podia tocar. "Eu escolhi?" Miguel repetiu, um sorriso nervoso brotando em seu rosto. "Você não sabe do que está falando." Mas, à medida que a realidade se desenrolava, as palavras do homem começaram a fazer sentido. Lara assistiu a confusão crescer no rosto de Miguel, à medida que os fios do passado começavam a se entrelaçar. Foi nesse momento que a figura encapuzada puxou o capuz, revelando um rosto conhecido. "Sou eu, mãe!" exclamou. O nome dela saiu da boca do homem, e Lara ficou paralisada. Era Samuel, o filho que todos acreditavam perdido, o filho de Miguel e Helena. Um silêncio sepulcral tomou conta do jardim. As flores murchas pareciam absorver aquele instante de choque. Samuel, que todos achavam que tinha morrido em uma tragédia há anos, agora estava ali, vivo e carregando uma arma. O que ele queria? Por que voltara? As relações estavam mudando, desmoronando. O chão sob eles parecia tremer à luz da verdade revelada. Miguel, sem palavras,
olhava para o filho, confuso e atordoado. Helena agora parecia uma sombra, sua expressão completamente quebrada. E Lara, como bebê em braços, sentiu que tudo o que sabia estava se desfazendo. Você vai pagar, pai, por tudo, disse Samuel, com uma calma assustadora. A cena ficou parada no tempo. O que cada um deles havia escondido? Que segredos ainda estavam enterrados nas ruínas daquela mansão? Enquanto a tensão chegava ao limite, um novo estrondo ecoou pela mansão. As chamas começaram a tomar conta do lado direito do edifício, enviando faíscas dançantes para o céu. A realidade crua e triste era que todos eles estavam presos em suas próprias escolhas e segredos obscuros. Lara sabia que tinha que agir. O futuro deles dependia disso. Mas em meio ao caos, a pergunta ficou martelando em sua mente. Quem era realmente a criança que segurava? E o que isso significava para todos? O que mais poderíamos descobrir antes que tudo se quebrasse? Enquanto o fogo crepitava e as sombras cresciam, Lara percebeu que a busca pela verdade estava apenas começando e que a batalha por amor e redenção exigiria muito mais do que estarem juntos. O calor da explosão ainda queimava os sentidos de Lara quando um grito cortou o ar. Fiquem todos parados! A voz era alta, cruel. Todos se viraram para ver um terceiro encapuzado, que surgia das sombras da mansão, apontando uma arma para o grupo. O terror tomou conta deles. Miguel, também incrédulo, piscou como se não pudesse acreditar no que via. "Quem é você?" Lara gritou, segurando o bebê ainda mais perto. O choro da criança ecoava, preenchendo o silêncio súbito com um desespero angustiante. O encapuzado não disse uma palavra, apenas moveu a arma lentamente de um lado para o outro, fazendo o coração de todos acelerar. Ana, que estava ao lado de Lara, arrancou o olhar do homem. "É um erro! Não precisa ser assim!" implorou. Mas a risada do homem cortou o ar. Era um som seco, hostil. Tensão. A atmosfera estava carregada. "Erro? Não, querida. Tudo isso faz parte do plano", ele disse, com um sorriso gelado. O calor crescente das chamas impressionou em seus rostos. Miguel estava quase paralisado, seu olhar fixo nas chamas e depois na arma. Helena, que sempre mantinha o controle, parecia uma sombra, com o rosto pálido. "Você sabe do que quero. Helena, você ajudou a esconder a verdade tempo demais." O homem falou, dirigindo-se à governanta. As palavras dele encheram o ar com um peso que ninguém poderia ignorar. Lara sentiu um frio na espinha. O que essa figura sabia? O que todos estavam escondendo? O olhar de Miguel se transformou de fúria para confusão. A tensão aumentava, como um fio prestes a se romper. "Samuel, é você?" Miguel finalmente disse, seu tom cheio de emoções desencontradas. Mas não, o homem não era Samuel. Ele puxou o capuz lentamente. O rosto que surgiu era algo que Lara nunca esperaria ver. Era o irmão gêmeo de Miguel, Rafael. Ele tinha desaparecido anos atrás num acidente de carro, exatamente no dia em que a família se desdobrava em dor e segredos. Ninguém sabia que ele havia sobrevivido. E agora, ele estava ali, vivo, e carregava uma arma. "Rafael!" Murmúrio de Lara ao reconhecer o irmão perdido. O pânico e a confusão tomaram conta de todos. O que estava acontecendo? Rafael não apenas voltara,
mas também estava pronto para enfrentar Miguel e talvez todos os demais. Eu voltei para pôr tudo em ordem, Rafael gritou, radiante em sua raiva. Vocês não entendem. A criança é a peça mais importante desse quebra-cabeça. E eu tô aqui para recuperar o que é meu. Lara olhou para o bebê nos braços, sentindo o peso da revelação. O que ele queria dizer? A conexão estava emaranhada de tal forma que tinha certeza de que mistérios ainda maiores estavam à espreita. Helena olhou de Rafael para Miguel. Seu rosto agora uma máscara de angústia. Você não pode! Miguel nunca teve a intenção de... Mas Rafael não a deixou terminar. Parem! Você não tem ideia do que aconteceu naquela noite. Você só sabe o que foi contado. A verdade é muito mais sombria do que vocês podem imaginar. Rafael exclamou. As chamas dançavam ao redor e Lara sentiu o calor queimando seu rosto. Tudo o que pensava saber sobre a família se despedaçava em sua frente. A história que todos estavam vivendo era uma teia de mentiras e segredos. Antes que alguém pudesse reagir, um estrondo maior ecoou da mansão. Parte do teto desabou, ondas de fumaça e destroços voaram em sua direção. O caos era palpável, e Rafael, segurando a arma, parecia decidido a não hesitar. Eu não vou deixar essa criança ser usada como uma moeda de troca de novo. Nunca mais! A tensão subiu pelas paredes e Lara percebeu que os laços entre todas aquelas pessoas eram mais frágeis do que nunca. Tudo, desde o amor até o ódio, balançava no fio da navalha. E enquanto a fumaça se espalhava, a pergunta ainda pairava após a revelação devastadora. O que mais eles não sabiam? E quem realmente era aquele bebê que agora se tornara o centro de uma tempestade vergonhosa? O destino deles dependia daquela resposta. Lara olhou ao redor, o desespero batendo em seu peito. Se aquilo continuasse, todos se perderiam nas chamas do passado, e nem todos sobreviveriam. O calor da explosão ainda queimava os sentidos de Lara, quando um grito cortou o ar. Fiquem todos parados! A voz era alta, cruel. Todos se viraram para ver um terceiro encapuzado, surgindo das sombras da mansão, apontando uma arma para o grupo. O terror tomou conta deles. Miguel, também incrédulo, piscou como se não pudesse acreditar no que via. Quem é você? Lara gritou, segurando o bebê ainda mais perto. O choro da criança ecoava, preenchendo o silêncio súbito com desespero angustiante. O encapuzado não disse uma palavra. Apenas moveu a arma lentamente de um lado para o outro, fazendo o coração de todos acelerar. Ana, que estava ao lado de Lara, arrancou o olhar do homem. É um erro. Não precisa ser assim, implorou. Mas a risada do homem cortou o ar. Era um som seco, hostil, tensão. A atmosfera estava carregada. Erro? Não, querida. Tudo isso faz parte do plano. Ele disse com um sorriso gelado. O calor crescente das chamas iluminava seus rostos. Miguel estava quase paralisado, seu olhar fixo nas chamas e depois na arma. Helena, que sempre mantinha o controle, parecia uma sombra, com o rosto pálido. Você sabe do que quero, Helena. Você ajudou a esconder a verdade tempo demais. O homem dirigiu-se à governanta. Suas palavras encheram o ar com um peso que todos poderiam sentir. Lara sentiu um frio na espinha. O que essa figura sabia? O que todos estavam escondendo? O olhar de Miguel se transformou de fúria para confusão. A tensão aumentava, como um fio prestes a se romper. Samuel, é você?
Miguel finalmente disse, seu tom cheio de emoções desencontradas. Mas não. O homem não era Samuel. Ele puxou o capuz lentamente. O rosto que surgiu era um choque. Era o irmão gêmeo de Miguel, Rafael, que havia desaparecido há muitos anos em um acidente. Ninguém sabia que ele tinha sobrevivido. E agora estava ali, vivo, carregando uma arma. Rafael? Lara murmurou, perplexa. O pânico tomou conta de todos. O que estava acontecendo? Rafael não apenas voltara, mas passava a estar pronto para enfrentar Miguel e os demais. Eu voltei para pôr tudo em ordem, Rafael gritou, com uma risada maléfica ecoando pelo ar. Radiante de raiva. Vocês não entendem. A criança é a peça mais importante do quebra-cabeça. E eu estou aqui para recuperar o que é meu. Lara olhou para o bebê em seus braços, sentindo o peso da revelação. O que isso significava? A conexão estava emaranhada de tal forma que ela sabia que segredos ainda maiores estavam à espreita. Helena olhou de Rafael para Miguel, seu rosto uma máscara de angústia. Você não pode. Porém, Rafael não a deixou terminar. Parem! Vocês não têm ideia do que aconteceu naquela noite. Vocês só sabem o que foi contado. A verdade é muito mais sombria do que podem imaginar. As chamas dançavam ao redor e Lara sentiu o calor queimando seu rosto. Tudo o que achava saber sobre a família se despedaçava diante dela. Fiquem todos aí! Uma nova voz soou e todos se viraram novamente. Era Sofia, que havia sumido também. Ela estava com o olhar desesperado, como se tivesse corrido para chegar ali. Não acreditem nele. Rafael nunca deveria ter voltado e a criança, ela não é apenas o que vocês pensam. No que você está falando? Miguel gritou, atordoado. Mas Sofia apenas balançou a cabeça. A angústia transparecendo em seu olhar. Ela não é uma ligação ao passado. Ela é sua filha, Miguel. A criança é filha do seu irmão. E vocês também estão envolvidos nessa história. Um silêncio opressivo tomou conta do jardim. Lara sentiu o chão tremer debaixo de seus pés. A revelação caiu como um raio. Os olhares se cruzaram e a confusão se instalou como uma nuvem densa. O que era verdade? Os fragmentos da história começavam a se desvelar, e Lara percebeu que o que estava em jogo era muito maior do que todos imaginavam. Rafael, visivelmente abalado, olhou para Sofia. Você está mentindo! Isso não pode ser verdade! Mas Sofia já estava se aproximando de Lara com olhos suplicantes. Você não entende. O que aconteceu naquela noite nos trouxe até aqui. O bebê não é só uma ligação. Ela é um símbolo da sobrevivência e da verdade que todos tentaram apagar. E enquanto o caos se desenrolava, o impacto da verdade ressoava entre eles. A tensão era insuportável, como um fio prestes a se romper. E naquela fração de segundo, Lara percebeu que precisava proteger o bebê a todo custo. O futuro deles dependia daquela resposta. Mas as chamas da mansão dançavam ferozmente. E a verdade se tornava cada vez mais distante. Você não pode levar essa criança! Lara gritou! E com um novo estrondo vindo da mansão, a pergunta ainda pairava no ar. Eles conseguiriam enfrentar suas verdades antes que as chamas consumissem tudo. O calor da explosão ainda queimava os sentidos de Lara, quando um grito cortou o ar. Fiquem todos parados! A voz era alta, cruel. Todos se viraram para ver um terceiro encapuzado surgindo das sombras da mansão, apontando uma arma para o grupo. O terror tomou conta deles. Miguel, também incrédulo, piscou como se não pudesse acreditar no que via. Quem é você? Lara gritou, segurando o bebê ainda mais perto. O choro da criança ecoava, preenchendo o silêncio súbito com um desespero angustiante.
O encapuzado não disse uma palavra, mas moveu a arma lentamente de um lado para o outro, fazendo o coração de todos acelerar. Ana, que estava ao lado de Lara, arrancou o olhar do homem. É um erro! Não precisa ser assim! Implorou. Mas a risada do homem cortou o ar. Era um som seco, hostil, tensão. A atmosfera estava carregada. Erro. Não, querida. Tudo isso faz parte do plano, ele disse com um sorriso gelado. O calor crescente das chamas iluminava seus rostos. Miguel estava quase paralisado, seu olhar fixo nas chamas e depois na arma. Helena, que sempre mantinha o controle, parecia uma sombra, com o rosto pálido. Você sabe do que quero, Helena. Você ajudou a esconder a verdade tempo demais. O homem dirigiu-se à governanta. Suas palavras encheram o ar com um peso que todos podiam sentir. Lara sentiu um frio na espinha. O que essa figura sabia? O que todos estavam escondendo? O olhar de Miguel se transformou de fúria para confusão. A tensão aumentava como um fio prestes a se romper. Samuel, é você? Miguel finalmente disse, seu tom cheio de emoções desencontradas. Mas não, o homem não era Samuel. Ele puxou o capuz lentamente. O rosto que surgiu era um choque. Era o irmão gêmeo de Miguel, Rafael, que tinha desaparecido há muitos anos em um acidente. Ninguém sabia que ele havia sobrevivido. E agora estava ali, vivo, carregando uma arma. Rafael? Lara murmurou perplexa. O pânico tomou conta de todos. O que estava acontecendo? Rafael não apenas voltara, mas estava pronto para enfrentar Miguel e os demais. Eu voltei para pôr tudo em ordem. Rafael gritou, radiante de raiva. Vocês não entendem! A criança é a peça mais importante do quebra-cabeça. E eu estou aqui para recuperar o que é meu. Lara olhou para o bebê em seus braços, sentindo o peso da revelação. O que isso significava? A conexão estava emaranhada de tal forma que ela sabia que segredos ainda maiores estavam à espreita. Helena olhou de Rafael para Miguel, seu rosto uma máscara de angústia. Você não pode! Porém, Rafael não a deixou terminar. Parem! Vocês não têm ideia do que aconteceu naquela noite. Vocês só sabem o que foi contado. A verdade é muito mais sombria do que podem imaginar. As chamas dançavam ao redor, e Lara sentiu o calor queimando seu rosto. Tudo o que achava saber sobre a família se despedaçava diante dela. Fiquem todos aí. Uma nova voz soou e todos se viraram novamente. Era Sofia, com um olhar desesperado, como se tivesse corrido para chegar ali. Não acreditem nele. Rafael nunca deveria ter voltado. E a criança, ela não é apenas o que vocês pensam. Do que você está falando? Miguel gritou, atordoado. Mas Sofia apenas balançou a cabeça, a angústia transparecendo em seu olhar. Ela não é uma ligação ao passado. Ela é sua filha, Miguel. A criança é filha do seu irmão. E vocês também estão envolvidos nessa história. Um silêncio opressivo tomou conta do jardim. Lara sentiu o chão tremer debaixo de seus pés. A revelação caiu como um raio. Os olhares se cruzaram e a confusão se instalou como uma nuvem densa. O que era a verdade? Os fragmentos da história começavam a se desvelar e Lara percebeu que o que estava em jogo era muito maior do que todos imaginavam. De repente, um tremor intenso percorreu o solo. A mansão, já em chamas, parecia estar prestes a desabar. O ruído ensurdecedor fez o grupo recuar. E então, um grito ensurdecedor partiu do interior da casa. É uma armadilha! Alguém gritou, e o pânico foi generalizado. As chamas aumentaram como serpentes vorazes,
consumindo tudo pela frente. E o que devia ser um encontro revelador virou uma corrida desesperada pela sobrevivência. Lara viu Miguel e Rafael se enfrentando, a tensão entre eles agora misturada com o instinto de sobrevivência. Helena, em choque, sem saber quem defender, olhou de um para o outro, a angústia estampada em seu semblante. Mas no meio da confusão, o olhar de Lara se fixou no bebê. Abandonar aquela criança nunca seria uma opção. E naquela fração de segundo, um pensamento aterrador atravessou sua mente. E se tudo o que acreditava sobre o bebê, sobre seu passado, fosse uma ilusão? E se a criança não fosse mesmo filha de Miguel, mas sim a própria chave para um plano mais terrível? Então, um som vindo da mansão fez o coração de todos pararem. O barulho de algo sendo arrastado e o eco de risadas maníacas atraíram a atenção. O relógio está correndo. Precisamos ir agora! Uma figura familiar saiu correndo das sombras e Lara congelou. Era Léo, o pai de Miguel, que todos acreditavam desaparecido, ou até mesmo morto. Ele estava ali, com um olhar de loucura e vingança. Finalmente, todos reunidos. O que está acontecendo é apenas o começo. A criança está aqui para se vingar. E eu sou o responsável. Vocês nunca deveriam ter esquecido de mim. Eu precisei de uma fração de segundo para processar tudo. O que exato estava acontecendo? Léo era um verdadeiro arquétipo do mal naquelas vidas? E a criança? Qual era seu papel nesse caos? Os laços familiares estavam se desmanchando. E as perguntas se acumulavam em uma espiral de pavor. Vocês estão apenas começando a entender. Léo rosnou, a arma em sua mão temendo, diante do fogo que se alastrava. O futuro estava ainda mais obscuro. E Lara não sabia mais quem era amigo ou inimigo. A verdade estava prestes a se revelar. Mas será que eles teriam tempo para descobrir? Ou seriam engolidos pelas chamas e pelas mentiras que moldaram suas vidas? O calor da explosão ainda queimava os sentidos de Lara, quando um grito cortou o ar. Fiquem todos parados! A voz era alta, cruel. Todos se viraram para ver um terceiro encapuzado, surgindo das sombras da mansão, apontando uma arma para o grupo. O terror tomou conta deles. Miguel, também incrédulo, piscou como se não pudesse acreditar no que via. "Quem é você?" Lara gritou, segurando o bebê ainda mais perto. O choro da criança ecoava, preenchendo o silêncio súbito com um desespero angustiante. O encapuzado não disse uma palavra, mas moveu a arma lentamente de um lado para o outro, fazendo o coração de todos acelerar. Ana, que estava ao lado de Lara, arrancou o olhar do homem. "É um erro! Não precisa ser assim!" implorou. Mas a risada do homem cortou o ar. Era um som seco, hostil. Tensão. A atmosfera estava carregada. "Erro? Não, querida. Tudo isso faz parte do plano", ele disse, com um sorriso gelado. O calor crescente das chamas iluminava seus rostos. Miguel estava quase paralisado, seu olhar fixo nas chamas e depois na arma. Helena, que sempre mantinha o controle, parecia uma sombra, com o rosto pálido. "Você sabe do que quero, Helena. Você ajudou a esconder a verdade tempo demais." O homem dirigiu-se à governanta. Suas palavras encheram o ar com um peso que todos podiam sentir. Lara sentiu um frio na espinha. O que essa figura sabia? O que todos estavam me escondendo? O olhar de Miguel se transformou de fúria para confusão. A tensão aumentava, como um fio prestes a se romper. "Samuel, é você?" Miguel finalmente disse, seu tom cheio de emoções desencontradas. Mas não, o homem não era Samuel. Ele puxou o capuz lentamente. O rosto que surgiu era um choque.
Era o irmão gêmeo de Miguel, Rafael, que tinha desaparecido há muitos anos em um acidente. Ninguém sabia que ele havia sobrevivido. E agora estava ali, vivo, carregando uma arma. Rafael? Lara murmurou, perplexa. O pânico tomou conta de todos. O que estava acontecendo? Rafael não apenas voltara, mas estava pronto para enfrentar Miguel e os demais. Eu voltei para pôr tudo em ordem. Rafael gritou radiante de raiva. Vocês não entendem. A criança é a peça mais importante do quebra-cabeça. E eu estou aqui para recuperar o que é meu. Lara olhou para o bebê em seus braços, sentindo o peso da revelação. O que isso significava? A conexão estava emaranhada de tal forma que ela sabia que segredos ainda maiores estavam à espreita. Helena olhou de Rafael para Miguel, seu rosto uma máscara de angústia. Você não pode. Porém, Rafael não a deixou terminar. Parem! Vocês não têm ideia do que aconteceu naquela noite. Vocês só sabem o que foi contado. A verdade é muito mais sombria do que podem imaginar. As chamas dançavam ao redor e Lara sentiu o calor queimando seu rosto. Tudo o que achava saber sobre a família se despedaçava diante dela. Fiquem todos aí! Uma nova voz soou e todos se viraram. Era Sofia, com um olhar desesperado, como se tivesse corrido para chegar ali. Não acreditem nele. Rafael nunca deveria ter voltado. E a criança, ela não é apenas o que vocês pensam. Do que você está falando? Miguel gritou, atordoado. Mas Sofia apenas balançou a cabeça, a angústia transparecendo em seu olhar. Ela não é uma ligação ao passado. Ela é sua filha, Miguel. A criança é filha do seu irmão e vocês também estão envolvidos nessa história. Um silêncio opressivo tomou conta do jardim. Lara sentiu o chão tremer debaixo de seus pés. A revelação caiu como um raio. Os olhares se cruzaram e a confusão se instalou como uma nuvem densa. O que era verdade? Os fragmentos da história começavam a se desvelar. E Lara percebeu que o que estava em jogo era muito maior do que todos imaginavam. Então, de repente, um forte tremor percorreu o solo. A mansão, já em chamas, parecia estar prestes a desabar. Lara olhou para cima, o terror moldando sua expressão. Era como se a casa estivesse viva, respondendo ao caos. E um barulho ensurdecedor partiu do interior da casa, como se o passado estivesse gritando para ser libertado. É uma armadilha! Alguém gritou, e no mesmo instante, o chão se abriu sob eles. Lara teve apenas instantes para agarrar o bebê e saltar para um lado, enquanto as luzes brilhantes e as chamas se intensificavam. Mas então, a figura de Léo surgiu novamente entre as sombras. Seu olhar brilhava com uma ferocidade insana. A criança não deve estar aqui. Ela é a razão de todo o sofrimento. Eu sou seu pai. As palavras ecoaram no ar pesado, prendendo todos em um estado de choque. Parece que tudo o que eles pensavam ter entendido estava prestes a mudar novamente. O que você disse? Miguel quase gritou, seu rosto se contorcendo em confusão e horror. Perplexidade tomou conta do grupo, enquanto Lara tentava absorver as implicações. Isso mesmo! A criança é minha! Lewis bravejou e um novo pânico começou a se espalhar. Eu sou parte disso tudo! E vocês não faziam ideia! A revelação caiu como um livro em chamas. Como Leo poderia ser o pai? Como Rafa e Miguel se encaixavam nisso? Lara olhou para o bebê em seus braços, sentindo como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. A verdade que eles buscavam era um labirinto de dor e desespero. Com o ruído da casa desmoronando ao fundo, Lara percebeu que estavam em uma corrida contra o tempo. O que mais estava escondido sob as camadas de segredos que preencheram aquelas paredes? E mais importante,
Seriam eles capazes de escapar do abismo que a verdade havia aberto? A dúvida a consumia. Entre as chamas de desespero, estava claro que as respostas estavam à vista, mas seriam tortuosas, e todos precisavam decidir rapidamente, como se a essência da sua própria sobrevivência dependesse disso. E enquanto o céu fulgurava em chamas e o passado ameaçava os engolir, Lara sabia que a história deles nunca mais seria a mesma. O fogo dançava ao redor, e as chamas devoravam a mansão como uma besta voraz. Lara segurava o bebê com força, sentindo as batidas rápidas do coração da criança contra seu peito, como se ela entendesse a gravidade da situação. Miguel enfrentava Rafael, ambos com olhos cheios de dor e confusão. Miguel gritou, a voz tomada por uma mistura de raiva e desespero. Mas antes que Rafael pudesse responder, Leo, o pai, se adiantou, seu olhar brilhando com um frenesi insano. A verdade é que ninguém está a salvo. A criança pertence à nossa família e não deixarei que vocês a usem como moeda de troca. Lara sentiu a adrenalina explodir em suas veias. A cena parecia um pesadelo, e enquanto o pânico crescia, a casa parecia ganhar vida própria. O cheiro de fumaça invadia suas narinas, enquanto o ruído ensurdecedor do colapso dos telhados preenchia o ar. Precisamos sair, agora! Ana disse, puxando Lara para trás. Elas podiam sentir o calor da chama se aproximando. Miguel, em uma mistura de raiva e desespero, começou a avançar em direção a Rafael. Não havia mais tempo para discutir. E quando Lara viu a determinação nos olhos de Rafael, algo se rompeu dentro dela. Parem, você não pode fazer isso. A tensão no ar era palpável. O bebê chorava em seus braços, capturando o terror e a incerteza da situação. Cada um deles estava preso em suas verdades, e enquanto as paredes da mansão se desintegravam, Lara teve uma ideia. A verdade pode nos salvar, ela gritou, e a atenção de todos se voltou para ela. Precisamos confrontar o que aconteceu. Os rostos se viraram, e um silêncio repentino caiu como uma neblina sobre o caos. A conexão entre eles, embora desgastada, ainda tinha chance. Lara respirou fundo, sentindo a pressão se acumular. A criança é a chave. Precisamos nos unir, não apenas pela verdade, mas pela proteção dela. Enquanto as chamas se alastravam, eles finalmente se deram conta. A única possibilidade de sobrevivência era a união. Rafael, olhando fixo nos olhos de Lara, começou a recuar. Talvez você tenha razão, mas como podemos confiar uns nos outros? Miguel hesitou, sentindo a fúria se dissolver em incerteza. Se a criança realmente é o elo entre nós, talvez possamos descobrir isso juntos. Ele olhou para Lara, que segurava o bebê, como um símbolo de esperança. Na verdade, é hora de encerrar este ciclo. Helena, ao fundo, finalmente tomou coragem. Olhando para todos, ela disse: se o passado é mais sombrio do que sabemos, então não podemos continuar assim. Precisamos enfrentar isso. Num ato de determinação, todos avançaram juntos, cientes de que as verdades ocultas dentro de sua história não poderiam ser confrontadas por um só. Assim, a casa tremeu, as chamas rugiram, e no centro daquele redemoinho, a inocência do bebê tornou-se o eixo de um novo começo. Lara sentiu um nó na garganta ao ver Miguel e Rafael se aproximando um do outro, sem armas, mas com o entendimento que tanto precisavam. Enquanto o caos girava e o sol começava a nascer, uma nova clareza se formou. A mágoa e a rejeição estavam finalmente prestes a se dissipar. Mas o que mais estava escondido nas sombras da mansão? A casa desabou atrás deles, e a luz brilhante se infiltrou nas trevas, iluminando as verdades mal resolvidas. Enquanto eles se afastavam,
Sabiam que novos desafios os aguardavam, mas estavam prontos para enfrentá-los juntos. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio e não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o